Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Carlos Heitor Campani e, como sempre, muito feliz de fazer mais um webinar para você, cotista do fundo VIGT11. Olha, o assunto de hoje, a gente vai aprendendo com vocês, com as dúvidas de vocês, né? E a ideia é sempre estar explicando para vocês conceitos que, porventura, não sejam claros ou que sejam um pouco mais complicados, né? Para tornar tudo simples e você sempre conseguir investir com consciência, tá? Então, o webinar de hoje foi inspirado exatamente por uma dúvida muito comum. Eu, inclusive, vou dividir já já dois slides com perguntas que cotistas do VICT11 fizeram aqui ao pessoal, tá? E eles me enviaram essas dúvidas e a gente bolou esse webinar para você. Então, hoje a gente vai explicar a tal da TIR implícita do VIGT11. Você não sabe nem o que é TIR? Calma, eu vou explicar tudo bonitinho, tá bom? Essa é uma dúvida muito comum. E essa é uma métrica importante, que você precisa compreender, principalmente o que ela significa e até onde ela pode ir. Tá? Já já eu explico melhor essa coisa do até onde ela pode ir. Tá? Tudo na vida a gente tem que saber o conceito e também a limitação daquele conceito. Tá certo? Se você já me conhece e já assistiu a outros webinars, você já sabe que esse slide está sempre presente. E eu nem passo, nem perco tempo com ele, não. Tá? Mas é importante você saber quem eu sou, né? O que, que eu fiz para estar aqui, sempre com muita humildade. Mas eu me preparei bastante para chegar até aqui. E o mais importante é o que está escrito ali embaixo, naquele retângulozinho, tá? Pode dar uma lida ali, porque aquilo é realmente o mais importante desse slide. Vamos começar então esse webinar? Pessoal, antes da gente explicar diretamente o que é a tal da tira implícita do fundo VIGT11, eu preciso passar com vocês por alguns conceitos importantes, tá bom? Então, o primeiro conceito importante é a respeito da cota do fundo a mercado e um outro conceito que é o valor patrimonial. Então, eu dividi em dois slides distintos, tá certo? A cota do fundo a mercado é o valor que a cota daquele fundo é negociada na bolsa. A gente sabe que o VIGT11 ele é negociado em bolsa. Então, o que isso quer dizer? Que as pessoas podem comprar e vender cotas do fundo diretamente na B3, tá? E quando a gente fala, qual é o valor da ação Petri 4, por exemplo? Para quem está familiarizado, já sabe que é a ação preferencial da Petrobras. Não é isso? Para quem não estava familiarizado, agora já está. Petri 4 é o ticker, é o código da ação preferencial da Petrobras. Assim como o VIGT11 é o ticker, é o código de negociação da cota do fundo VIGT11. Tá certo? Então, quando alguém pergunta qual é o preço de mercado da Petri 4, a gente se refere ao último valor negociado. E com o VIGT11 não é diferente, tá certo? Então, agora, nesse momento em que eu gravo esse webinar, o mercado está aberto. Então, o último preço de negociação é o que a gente entende como o valor de mercado da cota. Tá ok? Olha só, eu tirei esse print do Google mesmo, tá? Ali em meados de dezembro, quando eu gravei esse webinar, mas eu marquei o último dia de novembro, dia 30, e o valor da cota no mercado. Então, o que esse gráfico está me dizendo? Que no dia 30 de novembro, o fechamento do VIGT11, ou seja, ao final tem ali, né, o último valor negociado, o último preço, foi de R$ 74,21. BRL, a gente sabe, né, é o símbolo para a moeda brasileira, o nosso real, tá certo? E aí eu lembro que o fundo ele possui hoje, tá, um total de 8.674.669 cotas. É tipo um condomínio, tá bom, pessoal? Onde você pode ter
100 cotas, você pode ter 1.000 cotas ou você pode ter 10.000 cotas. Quanto mais cotas você tem, mais direitos sobre o fundo você tem. Direitos esses, tanto na hora de receber o dividendo, quanto na hora de votar numa assembleia de acionistas. Tá certo? Vamos agora falar do valor patrimonial da cota VIGT11. O que é esse valor patrimonial, tá? A gente sabe que o valor de mercado, ou seja, o preço da cota, ele varia quase a todo momento, a cada nova negociação na bolsa. Isso traz volatilidade, o preço sobe, o preço cai, de acordo com as ofertas e as demandas por aquele ativo em geral, nesse caso, pela cota do VIGT11, tá? Se você quiser uma métrica que seja um pouco mais estável, a gente pode falar no valor patrimonial. E o que é isso? Deixa eu te explicar o conceito, porque esse conceito é muito importante e ele é amplo, tá? Não vale só aqui para o VIGT11, não, vale na verdade, para qualquer empresa. Uma empresa pode ser representada por uma fotografia que a gente chama balanço patrimonial. Nessa fotografia, a gente coloca todos os ativos daquela empresa, ou seja, todos os direitos que aquela empresa tem e todos os seus passivos. Tudo que aquilo que é e todos os seus passivos, ou seja, tudo aquilo que a empresa, né, tem um dia que honrar de compromisso. De maneira bem simplificada, porém, né, realista, se a gente subtrair o ativo menos o passivo, você tem o que a gente chama de patrimônio líquido. Isso te dá uma métrica do valor da empresa, tá certo? É um valor contábil porque segue as regras da contabilidade. É claro que em tese, os valores contábeis, eles precisam ter uma relação com os valores reais, né? Com os valores de mercado. Mas nem sempre isso acaba sendo 100% verdadeiro, porque o mercado é muito mais dinâmico que a contabilidade, tá certo? Então, com essa ressalva, o patrimônio líquido, se você pegar o valor e dividir pelo número de, vamos dizer, se for uma empresa de ações, você tem o valor contábil daquela ação. No caso do nosso fundo FIGT11, se você dividir, né, o valor patrimonial do fundo, que é o valor dos ativos menos o valor dos passivos, dividir esse patrimônio pelo número de cotas, que a gente acabou de ver no slide anterior, você tem o valor patrimonial da cota. Tá? E se você acompanha, e se você é cotista, aliás, do fundo, você deve acompanhar os relatórios mensais do fundo, eles são bem legais, hein, pessoal? Eu acompanho eles até para poder me preparar para estar aqui. São muito bem construídos e com muita informação legal, tá certo? Então, se você acompanha, você vê que lá o valor patrimonial do último relatório, que é o de dezembro, né, mais competência de novembro, ou seja, a data 30 de novembro, o valor patrimonial da cota estava em R$ 83,29. Esse valor, pessoal, ele não tem tanta volatilidade quanto a cota a valor de mercado, tá? Por quê? Porque, como eu expliquei, ele segue regras contábeis. Vou te dar um exemplo. O VIGT11 tem uma holding, não é verdade? A V2I, que investe em 8 projetos, em 8 empresas. Essas empresas têm capital fechado. O que isso representa? Elas não são negociadas em bolsa. Então, quanto é que vale essas empresas? A gente não observa, não tem um mercado ali disponível para a gente, né, observar as negociações. Então, uma vez por ano, essas empresas são auditadas e uma empresa qualificada faz o valuation de cada uma dessas empresas, dessas 8 empresas investidas pela V2I Energia, que constitui, né, a maior parte dos ativos do fundo VIGT11. Esse valor, ele não muda ao longo do ano, certo? Então, por isso que você tem uma variação muito pequenininha ali. A exceção, claro, de quando esses relatórios são realizados e os preços dessas empresas são atualizados. Há pequenas variações no valor da cota patrimonial? Sim, há. E eu vou explicar por quê. Por exemplo,
tá? Quando o dinheiro entra, os dividendos entram na conta da V2I Energia, da holding. Cada uma das empresas pagou o dividendo para a holding. E esse dividendo vai ser o que vai ser pago a cada cotista do fundo. Ora, existe ali um certo tempo entre o dia em que o dinheiro entra na conta da V2I e o dia em que o dinheiro efetivamente é pago ao cotista. Claro, como bom gestor, né, esse dinheiro não vai ser deixado parado na conta, ele é investido livre de risco, né, e ele tem o que a gente chama de um pequeno jurinho ali diariamente. Então, esse pequeno jurinho, ele acaba aparecendo no caixa. Isso é um ativo, né, isso tem valor. Isso acaba gerando uma pequena, né, face ao tamanho dos ativos, principalmente das 8 empresas investidas, ah, 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 do VIGT 11, mas acaba sendo uma variaçãozinha piquititinha, mas que acontece para cima. Por outro lado, o fundo tem suas despesas, né? Ele paga uma taxa de administração e outras despesas naturais de um fundo e também da holding que está dentro do fundo VIGT 11. Essas despesas, quando pagas, elas saem do caixa. Então, também tem ali um pequenininho efeito contábil. Então, em resumo, pessoal, a gente espera uma volatilidade do valor a mercado da cota, tal como a volatilidade das negociações da cota na B3. Já no caso da cota patrimonial, ao longo do ano, a gente espera variações muito piquititinhas, tá certo? E uma variação que pode vir a ser relevante quando as investidas forem reavaliadas, tá certo? Bom, gente, eu havia prometido para você que a gente vai trazer aqui duas dúvidas bem comuns, né? A primeira delas é essa daí. Eu copiei e colei a dúvida aqui, claro que tirei os valores ali, porque isso não é verdadeiramente o que interessa, mas sim te explicar e responder a esta dúvida comum. Por que em 10, 28, 3 meses, a cota patrimonial teve uma queda de X%? Todo mundo, né, fica naturalmente preocupado quando há uma queda no valor. Então, vamos lá. Bom, como eu expliquei ao longo do slide anterior, há quedas piquititinhas que ocorrem naturalmente quando, ao longo do ano, o fundo vai pagando as suas despesas, não é verdade? Mas eu creio que aqui, isso você já entendeu, eu creio que aqui essa pergunta é mais para dizendo quedas não piquititinhas, né, que chamam a atenção. Então, deixa eu explicar. Existem muitos fatores que podem justificar a queda, mas um deles é até positivo, sabia? Quando você recebe o dividendo, isso sai do patrimônio de cada uma das empresas, das 8 investidas, passa pela holding até chegar ao seu bolso, não é verdade? Então, imagina que eu sou uma dessas investidas. O meu patrimônio líquido é R$ 100. Quando eu distribuo, por exemplo, R$ 2 de dividendo, isso sai do meu caixa. Ora, se sai do meu caixa, saiu do meu ativo. O meu ativo está menor em R$ 2. Qual vai ser o efeito disso? O meu patrimônio líquido vai cair de R$ 100 para R$ 98, ou seja, pelos mesmos R$ 2. Isso é ruim? Não. Simplesmente dos R$ 100 de patrimônio que aquela empresa tem, que aquela empresa construiu, ela está te pagando R$ 2, uma parcela dos R$ 100. Esses R$ 2 agora estão no seu bolso e os R$ 98 permanecem na empresa. Mas o que acontece com o valor contábil? Se a gente pensar em R$ 100 por cota, R$ 2 de dividendo por cota, né, a cota vai cair para R$ 98. Então, isso é um efeito muito comum, pessoal, e que explica uma variação para baixo, que fatalmente foi a preocupação, né, dessa pessoa que fez essa pergunta e de muitas outras também. Tá? É claro que se essa queda for exagerada, né, se o fundo, uma investida através do fundo, pagar R$ 2 de dividendo e a cota cair R$ 5, realmente, opa,
Porque como é que a gente explica essa queda de R$ 3? Então, isso aí precisa ser analisado com atenção, tá certo? E eu lembro a vocês que essa queda patrimonial mais brusca, como eu venho falando nesse webinar, vai acontecer uma vez por ano. Então, é natural que isso aconteça quando as empresas investidas são reavaliadas. É nesse momento que o efeito do pagamento do dividendo, que nasce nessas empresas e apenas passa pelo fundo até chegar ao seu bolso, é nesse momento que isso é, digamos, identificado no patrimônio do fundo. Se é identificado nesse momento, ele é precificado ali. No mercado, não é assim. O preço de mercado, quando na data X, né, naquela data em que o cotista não tem mais direito ao dividendo, a gente diz que, olha, a cota carecou, né? Então, se ao pagar R$ 2, né, na verdade, eu faço questão de explicar o detalhe para você entender. Não é o efeito de pagar, do dinheiro estar na sua conta, porque leva um tempo, né? Até identificar o cotista, as contas e realizar o pagamento. Então, a data importante é a data X, quando a cota perde o direito ao dividendo. Então, se alguém comprar aquela cota, ele não vai ter direito ao dividendo. Então, ele não vai pagar, no nosso exemplo que eu vinha levando com vocês, os R$ 100, vai pagar 98, porque os R$ 2 não são dele, são da pessoa que vendeu aquela cota para ele. Tá? Então, no mercado, isso é muito mais dinâmico e acontece na abertura do mercado, do pregão, na data X. Já quando a gente trata de valor patrimonial, isso não acontece nessa data, isso acontece uma vez por ano, quando o patrimônio do fundo, fundamentalmente nesse caso, né, os valuations das investidas são atualizados. Então, gente, tendo dito isso, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, né? É mais ou menos como se você tivesse uma mina que tem um valor, uma mina de qualquer, por exemplo, para facilitar, uma mina de ouro. Você sabe que lá tem 10.000 toneladas de ouro. Se você está retirando o ouro, a riqueza está saindo da mina e está indo para o seu bolso. Então, é natural que o valor patrimonial, com o tempo, ele vá caindo, né? Porque você tem essa pressão, porque, afinal de contas, você está recebendo dividendos. Então, é diferente de uma ação, a gente já comentou aqui em outro webinar, que não paga dividendos. Todo o dinheiro, todo o valor, toda a riqueza gerada permanece na companhia para ser reinvestida e a companhia crescer mais. Mas nesse caso, em que os dividendos são constantes, são trimestral, e desde que o fundo foi lançado, esse dividendo é rigorosamente pago, a tendência realmente é que a cota vá ficando anualmente, quando as empresas são reavaliadas, que essa cota vá ficando menor. Agora, é claro, cabe sempre observar se essa queda, né, se ela for maior do que o valor do dividendo recebido, você, né, buscar as razões e entender o que está acontecendo. Por exemplo, né? Pode ser que uma das 8 empresas seja reavaliada bom, os fundamentos macroeconômicos pioraram para essa empresa. Então, o valuation dela, que antes era, sei lá, 98, agora é 88. Então, isso vai impactar a cota negativamente. Assim como, por outro lado, se os fundamentos macroeconômicos, se a operação da empresa, se qualquer outro fator de geração de valor mude para melhor, o valor contábil da cota tende a aumentar. Ou pelo menos a cota tende, o valor patrimonial, a cair menos que os dividendos pagos, tá certo? Então, eu procurei explicar isso com bastante detalhe, indo, vindo, explicando novamente, exatamente para você entender sem ficar nenhuma dúvida, tá? Bom, e aí lá, né, eu tirei mais uma fotografia do relatório mensal, do último relatório mensal, que é o de dezembro, competência de 30 de novembro. E lá você enxerga o valor da cota patrimonial. Olha lá, R$ 83,29. Tá certo? Se você olhar todos os relatórios, você vai ver que esse valor muda muito pouquinho até chegar àquela reavaliação que a gente já comentou aqui. E olha o que está escrito ali: o valor da cota de mercado, o fundo encerrou o mês de novembro avaliado a R$ 74,21. A gente já viu isso aqui, né? O que representa um desconto de 11% para o valor da cota patrimonial. Que conta é essa para a gente chegar nos 11%? Olha lá, eu gosto de explicar tudo, o detalhe, a conta, para não ficar nenhuma dúvida.
Então, você toma R$ 74,00, que é o valor que você paga se quiser comprar uma cota do VIGT11. Divide pelo valor patrimonial, muitas vezes também chamado de valor contábil, tá, pessoal? Eu acho que em uma fala minha anterior nesse webinário, eu cheguei a falar valor contábil aqui. É a mesma coisa, valor contábil, valor patrimonial, tá? Você divide pelo valor e chega a 0,89. 0,89 é 0,11 abaixo da unidade. Então, que é 0,11 é 11%. Então, a gente diz que essa cota negocia com 11% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. E o que essa informação pode te dizer? Olha, se você acredita nos fundamentos, se você acredita no balanço patrimonial do fundo, principalmente, né, como eu já falei, os principais ativos de longe desse fundo são as 8 investidas. Se você acredita nos valores, nos valuation dessas 8 investidas, o valor que você pagaria por essa cota seria R$ 83,29, ou algo muito próximo aí, né? Porque, afinal de contas, pode ser que ele esteja no meio do ano, você já recebeu um dividendozinho, tá certo? Isso quer dizer que, olha, no mercado estaria barato. Então, quem sabe não seria um indicativo de compra, tá? Mas lembrando que eu aqui não tenho a menor intenção e nem quero e nem vou influenciar ninguém aqui a comprar, a vender, não é meu papel. Meu papel aqui é educativo, é tirar dúvida, é explicar conceitos, tá certo? Eu só exemplifiquei que, com a premissa de você acreditar que aquele valor contábil reflete verdadeiramente o valor daquela empresa, ou nesse caso do VIGT11, então R$ 74,00 está barato, porque está mais baixo, certo? Bom, e agora, dito tudo isso, a gente chega no conceito da TIR. Mas antes de a gente falar da TIR implícita do VIGT11, eu preciso te explicar esse conceito. Se você já sabe isso, é um conceito um pouco básico, um pouco fundamental, né? Se você já sabe, pode dar aí o vezes 2, pode correr com o cursor, tá? Que eu vou explicar exatamente o conceito, tá? Você já pula para o próximo slide. Tira uma sigla, taxa interna de retorno. Tem em inglês a sigla também, se você usa, por exemplo, o Excel em inglês, ele calcula, tá? É IRR, que é TIR em inglês, Internal Rate of Return, tá certo? O conceito é muito claro, né? E até importantíssimo. Trata-se da rentabilidade que remunera um investimento ao longo de todo o seu fluxo de caixa. Matematicamente, pessoal, é a taxa de desconto que faz o VPL, o valor presente líquido do fluxo de caixa, igual a zero. O que isso quer dizer? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Olha só, um exemplo muito simples, hein? Foi escolhido a dedo por ser realmente fácil. Você investe R$ 100, a setinha está para baixo, quer dizer que é um desembolso, está investindo R$ 100. Você comprou uma cota, né, do VIGT11, por exemplo, e supostamente comprou a R$ 100. E aí você tem uma projeção, né, de fluxo, que é, no primeiro ano, R$ 10, no segundo ano, R$ 10, no terceiro ano, R$ 10, e finalmente no quarto ano, R$ 110 e acabou, né? Isso é um projeto que tem início, meio e fim, vai terminar com 4 anos, né? Ou então você projeta vender ao final do quarto ano por R$ 110, tá certo? Qual é a rentabilidade do dinheiro? Nesse caso, a conta é bem fácil, né? 10%. Porque é como se alguém te pedisse dinheiro emprestado, você emprestasse R$ 100, ele te pagasse somente os juros, 10% de R$ 100, R$ 10. Então, 10, 10, 10. E lá no quarto ano ele te pagasse os juros daquele quarto ano, obviamente, R$ 10, mais o teu principal R$ 100. Então, a TIR, você pode interpretar como? São as dois bullets aí desse slide, tá? É a rentabilidade que remunera o meu investimento, que é aquele fluxo positivo, qual é a taxa de juros embutida, né, referente ao que eu paguei por aquele investimento. Mas outro conceito também que dá no mesmo, tá? Só que pensar também nele é legal, que é o seguinte: se eu trouxer a valor presente esse fluxo positivo, 10, 10, 10, 110, a 10%, ele vai resultar, pode fazer a conta aí, se você tiver um Excel, fica muito fácil, ele vai resultar exatamente em R$ 100, ou seja, iguala o quanto eu investi.
tá? A 10%, o VPL desses fluxos que você está vendo aí estaria zero, porque o que você está investindo, você está tomando de volta a 10%, certo? É claro que em fluxos mais complicados, como esse daí, né, 30, 40, 25 e 30, não é fácil a conta se fazer. Eu, por exemplo, não sei fazer essa conta de cabeça, né? Eu sei até o caminho, mas resolver eu não sei, né? Porque uma matemática é uma conta complexa, tá? Mas a gente tem ferramentas hoje muito fáceis, uma HP2C, um Excel, calcula a TIR muito facilmente, tá bom, pessoal? Então, se você calcular aqui, eu escolhi um fluxo que dê 10%. Não é exatamente 10%, não, mas é 9, é muito próximo de 10%, tá? Só para te explicar que essa rentabilidade pode vir com fluxos bem diferentes, tá certo, pessoal? E aqui fica uma dica, se alguma coisa que eu falei aqui não ficou claro, se você ficou com uma dúvida, pode vir até mim nas minhas redes sociais, @Carlos Heitor Campani. Eu faço questão, né? Eu ainda consigo responder a todo mundo. O dia que eu não conseguir, eu vou pedir milhões de desculpas, né, por respeito, e vou dizer, ó, não estou conseguindo mais, mas eu ainda consigo. Tenho enorme respeito por cada um de vocês que busca aprender. Contem comigo. Bom, agora que a gente, se você, né, pulou lá o slide da TIR, porque já conhecia, já sabia o que, que era o conceito, então você chegou na hora certa, tá? Então agora eu vou explicar o que, que é a tal tira implícita do VIGT11. Mais uma vez, eu tirei uma fotografiazinha de uma parte ali do relatório de dezembro, sempre frisa, é de dezembro porque ele sai naturalmente em dezembro, mas a competência é 30 de novembro. O relatório reflete a visão de 30 de novembro, tá certo? Então, se você olhar, está lá escrito assim, tira implícita. Aí está uma nota de rodapé, né? Vamos ler essa nota de rodapé? Está escrito aqui, eu copiei e colei. Ó. Estimativas de retorno dos ativos investidos pelo fundo, com base em projeções financeiras do gestor para o valor da cota de competência deste relatório. Competência 30 de novembro. O exercício não representa nenhuma garantia de rentabilidade futura. Olha, tem tanta coisa legal para a gente explicar aqui, que eu tenho que organizar meus pensamentos, minha cabeça. Primeiro, lembra lá no início que eu falei o seguinte, olha, a gente tem sempre que entender o conceito e suas limitações. Eu sempre falo para os meus alunos, né, que é o seguinte, conhecer a teoria fundamental. Eu sei a prática, não sei a teoria, mas eu me dou bem com a prática. Na verdade, você não sabe. Você está achando que tá? Eu sei muita teoria, mas não sei nada da prática. Olha, você está halfway there, né? Você tá no meio do caminho, mas você não está lá ainda, não. Porque saber a prática, saber como é que as coisas acontecem, é fundamental. Isso por quê? Porque a teoria tem limitações, a teoria tem premissas que no mundo real a maioria delas não é válida. Se a maioria das premissas não é válida, aquela teoria tem limitações, tem hora que ela não vale exatamente. Então, por isso que é importante saber a teoria e a prática, certo? Então, eu quero dividir com vocês uma limitação aqui, tá? Quando ele fala assim, o exercício não representa nenhuma garantia, é porque isso, primeiro, é um exercício. Lembra do que é a TIR? É uma taxa que representa uma remuneração do teu investimento. E para a gente calcular essa TIR, a gente precisa de quê, pessoal? De um fluxo de caixa. E em qualquer fluxo, né, qualquer exercício real, você está projetando o futuro, você está estimando o futuro. E né, ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. Quem é que poderia prever em 2018 que em 2020 veria uma pandemia como veio? E as guerras esse ano? Quem é que poderia prever? Né? Você pode até achar que pode acontecer alguma coisa esquisita, mas prever com absoluta certeza é impossível. Né? Então, isso é um exercício. O gestor simplesmente pegou as investidas e projetou as suas rentabilidades, seus fluxos de caixa para frente. Sabe aquele dividendo que você recebe? Né? Por exemplo, o relatório, eu vi isso lá. Tive o cuidado de ler os relatórios desse ano, do VIGT11, para poder, mais uma vez, estar bem preparado aqui e poder te explicar tudo certinho. Existe uma previsibilidade, isso é bem legal, tá? Porque isso aí não é nem regra da CVM, não, pessoal. Então, no caso do VIGT11, existe uma previsibilidade anual para o dividendo. Assim como existe essa previsibilidade que o gestor, olha, a gente acredita que vai ali pagar esse ano trimestralmente, né? Os dividendos são pagos trimestralmente, mas no final do ano um total de
tanto até tanto. Não é verdade? Então, a mesma coisa ele faz ad eterno. E isso gera, pessoal, um fluxo assim, onde hoje, olha a setinha para baixo, é o valor que você pagaria pela cota. E agora, importante lembrar, o valor que você pagaria não é o valor contábil, é o valor de mercado. São os R$ 74,21 que a gente viu lá no início, lembra? E aí, por que está ali T1, T2, etc., TN? Porque o gestor, como o dividendo é pago trimestralmente, ele vai, no melhor das suas condições, ele vai estimar os dividendos pagos por cada cota. No trimestre 1, quando eu falo trimestre 1, é no próximo trimestre, depois no seguinte, por aí vai. E aí, com isso, ele vai calcular uma TIR. Ele faz isso. Essa TIR calculada deu 10,02% base final de novembro, ou seja, base, primeiro, estimativas, né, naquele momento, principalmente usando o valor de mercado da cota naquele momento. Agora, olha ali embaixo, IPCA+. O que quer dizer isso? Quer dizer que, na verdade, a TIR aqui é 10,02% ao ano, tá? Esqueci de dizer isso, mas é uma convenção de mercado, sempre a gente fala taxa ao ano, como, por exemplo, a Selic, né? Sempre ao ano, apesar de nem sempre a gente falar ao ano. Então, por que está ali IPCA mais 10,02? Aí, pela minha experiência, o pessoal aqui do VIGT11 tem bastante experiência também, como é que eles fazem, né? Eles fazem a TIR em fluxo que a gente chama de fluxo real. Quer dizer o seguinte, em moeda de hoje. E aí eles entendem que esse fluxo, automaticamente, com o passar do tempo, ele vai ser incrementado pelo IPCA. E olha, pelo tipo de investimento das investidas, né, infraestrutura, essa premissa de você ter o IPCA acompanhando ali é bem razoável, tá? Então, como ele tem um fluxo ali, a base real, moeda de hoje, e ele entende que vai conseguir entregar aquele fluxo, claro, né? Ele não pode garantir, ele entende que dentro das premissas que ele julga verdadeiras, tanto de operação das empresas quanto macroeconômicas, que ele não tem controle, mas a gente tem que trabalhar com premissas, não é verdade? Então, dado esse contexto todo, ele entende que ele vai entregar 10,02 mais a correção monetária do IPCA, tá certo? Então, só para você saber que o 10,02 não pode ser comparado, por exemplo, com a Selic, porque a Selic é o que a gente chama de uma taxa nominal. Ela embute ali a taxa real e a inflação, tá? A tira implícita aqui, 10,02%, ela é real. Então, ela pode e deve ser comparada, por exemplo, com uma taxa de uma NTN-B, porque NTN-B é exatamente assim. Você, ao investir, você tem uma taxa real de juros pré-fixada e, além dela, você tem a correção pelo IPCA. Por isso que o benchmark para comparação com essa taxa é a rentabilidade da NTN-B. Que, aliás, você que acompanha o relatório sabe, né? Essa taxa é dada lá como benchmark, como comparação. E agora, assim como eu fiz no slide anterior, só para acompanhar, fazendo paralelo, né? O gestor, quando fez essa conta aqui, ele tem as projeções T1, T2, até TN, né? Ele fez a conta no Excel e chegou aos 10,02%, tá bom? Bom, pessoal, nesse slide eu fiz o mesmo recorte 10,02 no final de novembro, só para a gente ter isso no radar, e eu também fiz o recorte do relatório de novembro, ou seja, competência outubro. Lá, a tira implícita estava em 10,51%, além do IPCA. E o valor de mercado estava em 72,58 centavos. E eu queria te mostrar aqui essa ferramenta que o fundo, que os gestores disponibilizam para vocês. Ela é muito interessante. O link está aqui aparecendo. Deixa eu abrir esse link para mostrar para vocês. Vamos lá? Então, olha só, pessoal, eu cliquei naquele link, né? Que vocês podem acessar facilmente, e você tem exatamente a calculadora, com o modelo por detrás, claro, tem o pessoal de TI, né, que sabe tudo e mais um pouco, que fez aí essa ferramenta bem legal. Então, eu lembro aqui, eu estou com os valores na minha visão, né, que no último relatório o preço fechou a R$ 74,21.
Então, se eu botar aqui, ó, vamos, parari, pororó, vamos ver se ele cai no 74,21, passou um pouquinho, ó, minha mão está ruim aqui, deixa eu tentar, eu acho que com a setinha eu consigo, deixa eu ver aqui, se eu vou tentar fazer uma coisa, ó, qualquer coisa com a setinha no seu teclado, você consegue fazer o ajuste fino, tá? 1 centavo para mais ou para menos. Então, olha lá. Se o valor de mercado da cota é 74,21, olha a TIR que está lá no relatório. São os 10,02%. Quer conferir agora o relatório de outubro? Vamos lá. Eu estou aqui com a TIR implícita de 10,51. Eu vou falar antes. Cota de mercado, 72,58. Então, vamos botar aqui 72,58. Vai cair mais ou menos aqui. Novamente, eu passei. Deixa eu ir ali no ajuste fino. 72,58. Olha a TIR implícita, IPCA mais 10,51. Tá certo? Então, claramente, o que você percebe, né? Lembra que a TIR é calculada com base num fluxo. Tem o quanto você paga hoje e tem o fluxo projetado para frente. Quando que essa TIR muda, pessoal? Pessoal, eu vou aqui colocar a segunda pergunta que me passaram e me disseram que é muito comum, tá? Olha lá. Por que a TIR implícita caiu? Né? Porque a TIR tem aquela ideia da rentabilidade do seu investimento, e está certo. Né? É isso mesmo, a gente acabou de ver esse conceito. E se ela cai, você pode pensar, ixi, meu dinheiro vai render menos agora. Então, deixa eu explicar para vocês por que a TIR pode variar. Né? E claro que a preocupação é quando varia para baixo, mas eu quero tranquilizá-los que nem sempre isso deve ser preocupante. Tá bom, pessoal? Então, vem comigo nessa. Deixa eu voltar aqui, tá? 2 slides da minha apresentação. Lembra que eu defini a TIR, né? O que acontece? Eu tenho a TIR, ó, deixa eu até apontar aqui, eu vou fazer uma coisinha que eu acho legal, ó, o apontador aqui, ó, fica bonitinho. A TIR, ela nasce desse fluxo aqui. Por sua vez, esse fluxo nasce do valor a mercado, da cota, 74,21. Você viu ali na calculadora que eu calculei com os dois valores, né, de final de novembro e outubro, e as TIR bateram exatamente na segunda decimal. Né? Claro, não poderia deixar de ser assim. Mas também depende das estimativas futuras de todo o fluxo de caixa. Sempre que esse cara mudar, ou seja, o valor de mercado mudar, pessoal, a TIR vai mudar. Tá? Então, por que a TIR caiu? Ora, pense comigo. Se o valor de mercado subir, a relação sempre é inversa. Se o valor de mercado sobe, o valor presente sobe, a taxa cai. Tá? Por quê? Porque você tem um valor maior a ser remunerado. Então, é natural que de um mês para o outro, se o preço de mercado subir, a TIR vai cair. E, por outro lado, se o preço de mercado cair, a TIR vai subir. Mas isso, pessoal, não quer dizer que você está perdendo rentabilidade. Por quê? Se você está acompanhando mês a mês, é que você já investe naquele papel, nesse caso, na cota do VIGT11. Então, esse preço de mercado é meramente um balizador para o cálculo daquela TIR. Mas a sua TIR é diferente, porque ela é baseada no seu preço lá atrás. Tá certo? Então, com isso, você não está perdendo absolutamente nada de rentabilidade. É única e exclusivamente o efeito mudança de preço de mercado, pessoal. Tem outra coisa também que pode reduzir a TIR, e na verdade é algo positivo, né? Quando o dividendo é pago, né? Eventualmente a TIR pode cair. Sabe por quê? Porque aquele fluxo já foi realizado, está no passado. Ora, mas então meu dinheiro vai render menos? Não, mas agora você está com dinheiro no bolso. É o mesmo exemplo que eu dei lá no início desse webinar com a mina, né? O ouro não está mais dentro da mina, está agora de sua posse. Você pode vender aquele ouro. O dinheiro está no seu bolso já. Você já ganhou aquela rentabilidade parcial. Tá certo? Vamos mais além agora. É claro que o fluxo futuro
ele de tempos em tempos é, né, reestimado pelo pessoal, pelo gestor, pelo time, né? Então, eu diria, é provável, né, que se você pegar todos os relatórios mensais e aplicar aquela calculadora, não vai dar certo lá para trás. À medida que você vai mais para trás, a calculadora não vai bater com o valor que está no relatório. Por quê? Porque o modelo por detrás da calculadora, ele de tempos em tempos, ele é atualizado pelo time gestor. Ele é atualizado por quê? Bom, claro, pode ter mudança nas premissas. Aquela empresa eu achava que ia produzir a mina, eu achava que eu ia retirar 1.000 toneladas de ouro por ano, na verdade eu estou retirando 1.200, eu estou retirando 800, ou seja, macroeconomicamente alguma coisa pode ter mudado, pode ter efeito positivo ou negativo, enfim, né? Também tem a questão de quando você atualiza o balanço, o dividendo do ano anterior que já foi pago sai do fluxo, ele não aparece mais nesse fluxo. Então, isso, notadamente, vai impactar a ti. Então, aquele modelo matemático por detrás daquela calculadora que está no site lá do fundo VICT11, que representa um fluxo de caixa como esse que você está vendo aí, ele de tempos em tempos, esse modelo muda também, tá certo? Por isso que hoje, né, para o mês em questão, vai bater, claro. Né? Para o mês anterior, eu vi que bateu. Então, isso quer me dizer que o modelo não mudou. Mas se você olhar para 2 anos atrás, eu vou dizer, ó, fatalmente, o modelo mudou, teve muito dividendo pago aí, então não vai bater, eu me arrisco a dizer isso. Tá certo? Mas eu me arrisco porque eu sei o que eu estou dizendo. Tá bom? Então, mais uma dúvida retirada. Essa foi a segunda dúvida. E com isso, pessoal, a gente finalizou mais um webinar. Como sempre, agradecendo muito a sua atenção e ao pessoal do fundo que me deu essa honra de estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento com vocês. Tá bom? Fiquem ligados e até o próximo webinar. Carlos Heitor Campanha.